Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa. Glória a Deus. Meu canal é o Filemon e eu quero aqui deixar mais uma videoaula das nossas lições bíblicas da escola dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre deste ano 2022, que traz aqui o título Os Ataques contra a Igreja do Senhor. E neste videoaula vamos estudar aqui a lição número 5, que traz-nos o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Glória a Deus. Assista esta videoaula até o final, deixa o seu like abençoado, faz o teu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal Filemon, eu convido você a se inscrever neste canal para a honra e a glória do Senhor e nos ajudar no crescimento desse canal. Muito bem. O nosso textuário diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusável. Romanos capítulo 1, versículo 20. A verdade prática, glória a Deus, diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados pelo Satanás. Muito bem, por Satanás. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23. Nós não vamos ler para não ficar muito extenso a nossa videoaula. A palavra-chave da nossa aula é materialismo. Muito bem. Mas hoje nós vamos deixar um vídeo somente do tópico número 2, pois no vídeo anterior eu já deixei gravado o tópico número 1. Agora vamos gravar o tópico número 2 da lição 5 do nosso terceiro trimestre. O tópico número 2 fala sobre raízes do materialismo e ateísmo. Muito bem, vou falar sobre as raízes, sobre o fundamento, desse título, materialismo e ateísmo. E observamos que aqui, aleluia, aqui fala sobre que a raiz do ateísmo e do materialismo, no subtópico 1 diz que é a consequência do pecado. Porque observamos que, biblicamente falando, o ateísmo ele é uma consequência da queda do homem quando ainda lá no jardim do Éden. E observamos que com a entrada do pecado
no mundo, a incredulidade, ela consequentemente, a incredulidade nasceu no coração do homem, e o homem então passou a rejeitar a Deus. E a essa rejeição, que é a qual o homem passou a rejeitar a Deus, ela tomou conta do coração humano. Nós observamos na Bíblia Sagrada, em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aleluia! Por causa do endurecimento de coração do homem, o homem passou a adorar mais a criatura do que o Criador. E nós observamos que o apóstolo Paulo, ele destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Nesse texto que nós lemos, o nosso Deus, ele pode ser conhecido através das coisas que ele mesmo criou, que o próprio Deus o criou. Porque a criação, toda a criação, ela revela o Criador. Tudo que os seus olhos alcançar como criação de Deus, ela revela o Criador. Por isso é que o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Aleluia! Então observamos aqui que contudo isso não acontece porque os homens que se diz sábio se tornaram loucos, conforme diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo de número 22, né? Os sábios se tornaram loucos. Mas o salmista, ele ainda destacou nas suas palavras no Salmo de número 53 e versículo de número 1, o salmista destacou e disse: o nécio no seu coração lhe diz que não há Deus. A palavra nécio significa louco. No seu coração ele diz que não há Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, por nos dar esse conhecimento a nós os cristãos, entendermos que Deus existe e que Ele é real. Mas o salmista já havia dito isto, que o nécio no seu coração endurecido,
ele diz que não há Deus porque tem um coração endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. E o pecado, ele é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, de sua mente materialista e de sua mente ateias. Aleluia. Então observamos aqui que por causa da sua mente egoísta, ele acaba desacreditando, ele acaba rejeitando a existência de Deus, né? Observamos aqui que em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, vamos ler lá para nós entendermos melhor, você vai entender, né, por que o comentarista, ele fez esse comentário, né? Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 21, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição e os homicidas. Sai do coração do homem os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Então observamos aqui o porquê que o homem nega a existência de Deus através do seu ateísmo. Muito bem, terminamos aqui o primeiro tópico. Vamos ao primeiro subtópico do segundo tópico da lição. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico da nossa lição. Aqui fala sobre a cegueira espiritual. Por que o homem nega a existência de Deus? Porque espiritualmente o homem sofre uma cegueira espiritual. E o que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual, ela consiste em uma cegueira da mente, né? Uma cegueira da mente ou uma incapacidade de entender uma dimensão espiritual. O homem tem essa incapacidade, o homem tem essa dificuldade de entender uma dimensão espiritual. E como exemplo disto, nós temos aqui no livro de Segundas Reis, aleluia, Segundas Reis, no capítulo 6, e versículo 17, no versículo 15 de Segundas Reis, capítulo 6, nós vimos aqui o moço de Eliseu que levantou de manhã, levantou cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o moço lhe disse: meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E no versículo 17, Eliseu ora para o seu moço. Aqui diz: e orou Eliseu e disse: Senhor,
peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, na sua mentalidade daquele moço, eles estavam perdidos, era grande o exército, o rei que os tinha cercado, né? Então eles sofriam o quê? Uma cegueira espiritual, a sua mente estava incapaz de enxergar o livramento de Deus e enxergar até mesmo o exército de Deus manifestado para ali dar livramento para eles. Por quê? O pecado, ele é a causa primária da incredulidade humana, né? E consequentemente o pecado é a fonte do materialismo e do ateísmo. Então é o pecado que faz com que a pessoa se julgar uma pessoa ateu e passar a negar a existência do nosso Criador como Criador de todas as coisas. E contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também ela é causada por Satanás, pois o apóstolo Paulo ele diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz aqui: no qual o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observamos aqui, que você observar, que quando Paulo disse que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, ele não disse que o Deus Criador cegou, o Deus desse século. Você observe só que quando se pronunciar, quando falar, ou quando se escrever sobre o nosso Deus Criador, se escreve com o D maiúsculo, mas quando se fala em outro, fala que escreve-se com D minúsculo. Então está escrito Deus com D minúsculo, que é o próprio diabo. Ele cega a mente dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça na vida dos homens. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Amém? Muito bem. Aqui termina o subtópico número 2, é do tópico 2. E a síntese do tópico 2 diz: o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like, faça o teu comentário e se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o seu like.